A oposição protocolou no Senado Federal uma PEC alternativa ao projeto de segurança pública que foi apresentado pelo governo federal. Com a autoria de 27 senadores, incluindo parlamentares de partido da base aliada, essa proposta atribui ao Congresso Nacional a, abre aspas, competência exclusiva, fecha aspas, para legislar sobre normas de segurança pública. A iniciativa ainda reafirma a autonomia das unidades federativas na gestão da segurança pública, uma resposta ao projeto apresentado pelo Ministério da Justiça, que coloca o Poder Executivo também com normas sobre o assunto. Na justificativa, que tem como autor principal o senador Messias de Jesus, que é o líder do Republicanos no Senado Federal, a proposta salienta que as unidades federativas não podem ter interferências indevidas e devem atuar de acordo com as suas realidades específicas. Esse argumento é justamente utilizado por críticos da PEC da Segurança Pública, que foi apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski e considerada uma das prioridades do governo petista nesse ano. Um trecho da justificativa proposta nessa PEC, que foi apresentada pela oposição, abre aspas. Ao transferir ao Poder Executivo a capacidade de regulamentar o uso da força policial por normas infralegais, o texto desrespeita a competência do Congresso Nacional. Fecha aspas, é o que argumenta o texto. A base aliada, nos bastidores, eu e a Tainá Falcão passamos ontem o dia no Senado Federal, conversamos com lideranças do Centrão. Eles reconhecem haver uma resistência muito grande para a aprovação dessa proposta elaborada pelo Ministério da Justiça. Lewandowski já fez alterações nessa proposta para ela se tornar mais palatável. Desistiu, por exemplo, da mudança do nome da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Ainda assim, a pressão de governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste sobre as bancadas estaduais tornaram um clima desfavorável no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para aprovar essa proposição. Eu vou chamar o Pedro Venceslau para a gente comentar esse cenário. Pedro, é a oposição querendo entrar com uma PEC alternativa para derrotar a PEC de Ricardo Lewandowski. E no próprio governo federal já tem muita gente dizendo, a gente já fez nossa parte, mandou a proposta. Se vai ser aprovado ou não, são outros trocentos. E hoje o clima é para não aprovar nada. O ministro Ricardo Lewandowski está muito engajado, tem atuado na sociedade civil. Nós revelamos aqui que nesse domingo, por exemplo, ele se reuniu com juristas, advogados, ex-ministros e ativistas para explicar ponto a ponto sobre a PEC da Segurança Pública, para deixar claro que ela não invade as prerrogativas dos governos estaduais. Algumas modificações pontuais foram feitas, mas em nenhum momento a intenção da PEC e do governo federal é que o Palácio do Planalto legisle sobre a segurança pública nos estados. Fica muito claro que qualquer decisão relativa às corporações, Polícia Civil e Polícia Militar, continua sendo uma prerrogativa do governo do estado. Porém, ainda assim, há uma resistência muito grande por parte dos governadores do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, sobretudo aqueles bolsonaristas. E parte dessa resistência é ideológica e parte dessa resistência já está olhando para 2026. Os bolsonaristas não querem que o presidente Lula tenha uma vitrine para apresentar na segurança pública. Nas explicações que tem feito, tanto com parlamentares da direita quanto da esquerda, porque vale ressaltar, Lewandowski já teve conversas, ou vai ter, com senadores como Damares Alves e Sérgio Moro, ele tem explicado que a ideia é fazer um federalismo cooperativo. Ou seja, a ideia é que as corporações estaduais dialoguem mais com as corporações federais, para combaterem juntos um crime organizado que é cada vez mais sofisticado, bilionário e tem atuado também em parcerias, como no caso da facção El Tren de Aragua, que é venezuelana, se estabeleceu na fronteira em Roraima e já tem trabalhado em conjunto em algumas operações com o PCC e com o primeiro comando, com o Comando Vermelho. Então, o ministro Lewandowski tem feito esse papel político de convencimento com a retaguarda do Palácio do Planalto, sempre dizendo que não existe uma bala de prata na segurança pública, defendendo uma visão holística, segundo eles, e tendo como mote o seguinte: é preciso conversar internamente para combater o mal.
E conversar internamente significa quebrar as resistências dos governadores, porque, segundo o ministro Lewandowski, existe mais diálogo hoje internacional com as polícias internacionais e outros países do que diálogo doméstico entre as forças policiais dos estados e o governo federal e a Polícia Federal. E investigações que muitas vezes são delicadas. Existem hoje mais de 80 facções que já foram mapeadas atuando dentro dos presídios brasileiros. E para você fazer esse combate, é preciso unificar uma plataforma de informações, troca de informações, mais diálogo. Esse é único e exclusivamente o objetivo do governo federal. Aí também, claro, tem essa polêmica em relação às câmeras corporais, o modelo que ela vai ser, se vai ser obrigatório ou não, liga, desliga ou ininterrupto. Mas aí são questões mais pontuais que podem ser resolvidas na base da conversa. Esse projeto apresentado pela oposição me parece única e exclusivamente uma tentativa de fazer fogo contra fogo, ou seja, apresentar um projeto para interditar a estratégia do governo federal, evitar que Lula tenha uma bandeira na segurança pública em 2026, do que uma tentativa de fato de criar uma alternativa para a segurança pública que passe por uma conversa maior e por uma convergência entre os estados e o governo federal.